Saneamento básico, um assunto de extrema importância, pois está presente no dia a dia de todos. Muitas vezes nem nos preocupamos com esse assunto. Como focos, temos o Rio Belém, que tem grande importância para Curitiba, pois o mesmo tem sua nascente no bairro Cachoeira e sua foz junto ao Rio Iguaçu, no bairro Boqueirão. Ele nasce e deságua no município, passando por 15 bairros da cidade, mas a sua bacia hidrográfica abrange um total de 35 bairros, pontos turísticos e monumentos. Ele tem um curso de água com extensão de 21 quilômetros. A bacia do Rio Belém abrange aproximadamente 87,80 km² de área drenada. Banha uma área intensamente urbanizada. Um dos principais motivos pelos quais o Rio Belém foi quase que totalmente canalizado para dar espaço a construções, além de minimizar problemas com enchentes em algumas áreas urbanas, como no caso da Rua Mariano Torres. Devido ao crescimento desordenado na população, o Rio Belém é um dos mais poluídos de Curitiba. Porém, ainda existe uma parte do rio que está limpa e conservada. No entanto, é um local pouco frequentado. É o Parque Municipal Nascentes do Belém, no bairro Cachoeira, na Regional Boa Vista. O parque, criado em 2011 para proteger a nascente do rio, é um local agradável e que a poluição que abrange quase toda a extensão do rio ainda se manteve sem poluição. O Rio Belém apresenta esse alto índice de poluição por deficiência de esgotamento sanitário, resíduos sólidos e ocupações desordenadas e irregulares, tendo como sua maior causa a destinação inadequada de esgotos domésticos, tratados ou tratados com baixa eficiência, ou seja, predomina a poluição de origem orgânica. Há projetos voltados à revitalização do Rio Belém, a exemplo da criação do Parque Municipal Nascentes do Rio Belém em 2011, no bairro Cachoeira. Outro exemplo é o de recuperação do Rio Belém Norte, juntamente com o Rio UVU. Esse projeto encontra-se atualmente em andamento. Vários projetos foram criados para a revitalização do Rio Belém, mas ainda há muito que ser feito. Um exemplo de projeto de revitalização é o Grupo Lumen, que tem um projeto Abrace essa Causa, para revitalizar o rio, propondo com isso algumas soluções como expandir a rede de esgoto para 100% das casas, combater as ligações de esgoto clandestinas presentes em várias casas. Essas estão nas galerias de águas pluviais. Envolver a população no projeto de revitalização. Resgatar a identidade da população com o Belém. Revalorizar o rio com obras paisagísticas para torná-lo um local aprazível de se frequentar, com praças, bosques e jardins. Implantar sistemas de contenção de enxurradas e de reservatórios para conter a água da chuva em residências e prédios. Os parques e praças sempre foram uma maneira de transformar as áreas alagadiças e subutilizadas em obras de saneamento básico. No mundo nós temos diversos exemplos, como o Central Park em Nova York, que foi construído numa área central da cidade, num terreno que era alagadiço e também foco de muitas doenças e enfermidades. Aqui em Curitiba nós temos um exemplo muito parecido, que é o Passeio Público. O Passeio Público de Curitiba foi construído na parte norte da cidade, às beiras do Rio Belém. Ele foi construído num local onde antigamente era um terreno pantanoso e que também servia como foco de doenças e enfermidades e era considerado o terror da população na época. Dessa forma, o passeio público foi construído na parte mais insalubre da cidade e o projeto dele previa, além de sanear essa parte, embelezar a cidade também.
O passeio público se tornou um ponto de encontro da população e referência turística da cidade. E até hoje ele funciona como esse ponto, como essa referência, apesar de estar subutilizado.